A paz do Senhor, adolescentes. Como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam bem diante dessa situação que estamos vivendo. Espero que todos estejam firmes e fortes aí. Meu nome é Nicolas, sou diácono e também professor da EBD dos Jovens da Igreja da Colônia, que é a sede do setor 1 do nosso campo, que está sob a responsabilidade do pastor Severino Gomes. Eu estou muito feliz mesmo, verdadeiramente, de estar aqui com vocês na manhã deste domingo, compartilhando e também aprendendo mais da palavra do Senhor, né? É claro que eu sei muito bem que todos vocês prefeririam estar na EBD presencial, na sala a qual vocês já estão habituados, né, com o grupo de vocês, com os professores, mas também somos gratos a Deus que, mesmo longe, mesmo distantes, conseguimos utilizar a ferramenta da internet para aprender mais da palavra do Senhor. Aonde você estiver, vamos fazer uma oração para que nós possamos iniciar a aula, então, deste domingo. Feche os teus olhos aí onde você estiver e oremos ao Senhor. Altíssimo Deus e eterno Pai, sou grato ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aprendendo mais a Tua Palavra. Que o Espírito Santo venha conduzir esta aula, venha me capacitar. Que o Senhor venha abençoar a cada adolescente que está se dedicando um tempo do seu dia para aprender mais a Tua Palavra. Abençoe a ele e toda a sua família, Senhor. Guarde-os, proteja de todo mal. Fique conosco, esse é o desejo do meu coração e assim eu te peço em nome de Jesus. Amém. O tema da lição desse trimestre de vocês é um tema tanto sensacional, né, para falar a verdade. O tema desse trimestre é conselhos para o dia a dia. E eu falo sensacional porque, veja, quem nunca pediu um conselho? E eu já até perdi as contas de quantas vezes eu fui pedir conselho ao meu pai, à minha mãe, amigos, há também líderes, né? Eu já até perdi a conta. Isso é muito comum na nossa vida cotidiana. Pedimos conselhos aos nossos pais, líderes, orientações dos nossos líderes, amigos até mesmo, né? Deveria ser tão comum assim nós pedirmos conselhos ao Senhor. Porém, não é tão comum assim. Muitas vezes, o Senhor é a última pessoa a qual vamos recorrer para pedir algum conselho. E não deveria ser assim, pois Ele está pronto a nos aconselhar da melhor forma. Lá em Isaías, profeta Isaías, lá no capítulo 9, no verso 6, se você pegar na sua Bíblia, você vai ler depois, quando ele está falando que um menino nos nasceu e um filho se nos deu, ele vai trazer os nomes, não é mesmo? Vai estar escrito desta forma: porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Maravilhoso Conselheiro, ou seja, o Senhor é um conselheiro, ele está pronto a nos aconselhar da melhor forma possível. Basta que tanto você quanto eu nos recorremos a ele, oramos e pedimos para ele nos aconselhar da melhor forma. Então, se você está precisando aí de um conselho no dia de hoje, depois dessa aula, ou até mesmo dê uma pausa aí nessa aula, vai orar, que eu sei que o Senhor certamente vai te aconselhar da melhor forma possível. Qual o conselho, então, prático da aula de hoje? Pratique a bondade, a aula de número 4. Pegue a sua revista aí, não sei se física ou se digital, a que você tem, e vamos ler o enfoque bíblico da aula de número 4, pratique a bondade. O enfoque bíblico, ele está no livro de Provérbios, no capítulo 22, verso 9, e vai dizer assim: quem é bondoso será abençoado, porque reparte sua comida com os pobres. O texto bíblico também está no livro de Provérbios, no capítulo 3, verso 27 ao 29, no capítulo 11, verso 17
e do mesmo capítulo 11, do verso 23 ao 26. Bem, pratique a bondade. Certamente, cada adolescente do Colônia, o Lucas, a Sara, o Caio, eles iriam responder de alguma forma, da forminha deles. Mas para que nós iniciemos a aula, nós temos que ter em mente, saber o que significa bondade. Se nós formos no dicionário comum, ela vai nos dizer que bondade, ela é a qualidade de quem tem a alma nobre e generosa e é naturalmente inclinado a fazer o bem. Então a pessoa, a qualidade de quem tem a alma boa, generosa, né? E é naturalmente inclinado a fazer o bem. Se nós formos pegar no dicionário da Almeida, ele vai dizer que é o mesmo que benevolência. E benevolência, por sua vez, vai dizer que é a boa vontade para com alguém. Então eu te pergunto, você se considera uma pessoa bondosa? Será que você tem feito bondade ontem, no dia de hoje? Será que você tem se comportado de modo bondoso, tem praticado a bondade? Como vimos, ela é natural da pessoa. A pessoa que tem bondade, ela é naturalmente inclinada a fazer o bem. Não é aquela coisa forçada, sabe? Eu vou limpar, por exemplo, eu vou lavar a louça porque já me pediram tanto para lavar a louça que se eu não for, então é aquela coisa que vai praticar porque é forçada, porque as pessoas estão pedindo. Não, a pessoa que tem a bondade, às vezes ela nem percebe que ela está praticando a bondade, é tão naturalmente que acaba fluindo aí. E por ser natural, ela deveria ser natural na vida do crente também, na minha vida, na tua vida. Isso deveria ser de maneira natural, até porque a bondade, ela é um dos elementos do fruto do Espírito. Então, quando nós aceitamos a Jesus, tanto você quanto eu temos o Espírito Santo em nossas vidas. Então, isso tem que ser natural, porque ele é um dos elementos do fruto do Espírito. Quer ver só? Quando Paulo está escrevendo aos Gálatas, lá no capítulo 5, verso 19 ao 23, que ele vai até estar falando das obras da carne, ele também vai falar do fruto do Espírito. Abre lá a tua Bíblia, lá em Gálatas, capítulo 5, verso 19 ao 23. Vai ter a parte das obras da carne, mas o que nos interessa é o fruto do Espírito. Abre lá, sem preguiça, eu sei que é domingo de manhã, mas veja bem, olha que oportunidade o Senhor nos deu de estar aprendendo mais da palavra dele. Abriu lá a sua Bíblia? Gálatas, capítulo 5, verso 23. Vai dizer assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Você percebe que Paulo, quando ele vai se referir às obras da carne, ele põe no plural as obras da carne. Mas com relação ao fruto do amor, ele coloca no singular o fruto do Espírito. Então veja, Paulo está pensando aqui como sendo o fruto do Espírito uma coisa só, tudo junto. É muito comum, por exemplo, as professoras do departamento infantil, quando tem de explicar a questão do fruto do Espírito, elas utilizarem, por exemplo, uma fruta para materializar isso para a criança. Então é muito comum, por exemplo, a professora do departamento infantil pegar usar como exemplo uma mexerica, que tem vários gomos, mas é uma fruta só. A uva, que tem um cacho e tem várias uvas, mas é um cacho só. Paulo ele está utilizando, põe no singular, que Paulo está pensando no fruto do Espírito como uma coisa só. No nosso caso, bondade seria o amor bondoso,
fazendo bem a outra pessoa. É isso que Paulo está dizendo. Vocês percebem aí a importância da bondade? Porque ele é um dos elementos do fruto do Espírito. Então, se você não tem praticado a bondade, é bom que você comece a praticar. Além disso, existe um estereótipo, né, criado em nosso meio. Você vai observar que se você perguntar a uma pessoa que não pratica a bondade o porquê ela não pratica a bondade, é certeza que ela vai te responder assim: olha, eu não pratico a bondade porque as pessoas vão se aproveitar de mim. É muito comum isso. As pessoas vão dizer dessa forma: olha, eu não pratico a bondade porque os outros vão se aproveitar de mim, vão me fazer de, com perdão da palavra, bobo, né? É muito comum. Certamente você deve conhecer alguém aí que pensa dessa forma, que age dessa maneira. Mas isso tem que ser quebrado por pelo menos duas razões. Uma delas é porque o próprio Senhor Jesus nos ensina a prática da bondade. E se você pegar ali o Evangelho do Senhor Jesus, você vai ver que o Senhor, ele tinha bondade, ele praticava a bondade, né? E então, primeira delas que nós vamos ver aqui é porque o próprio Senhor Jesus, ele nos ensina a prática da bondade. Veja, um dos principais ensinamentos do Senhor, que é o Sermão do Monte ou da Montanha, lá no capítulo 5 de Mateus, ele vai nos ensinar a prática da bondade. Abra sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 5 e verso 44. Abra lá, vou dar um tempo para você abrir enquanto eu tomo uma água. Abriu? Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 5 e verso 44, que vai dizer assim: eu, porém, lhes digo, amem aos seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Veja, orar por alguém já é uma demonstração de bondade, não é mesmo? Você vai se dedicar o tempo que você tem, que você poderia estar orando por você, a orar por outra pessoa. Olha que bondoso, olha que bondade, você está fazendo um bem a essa pessoa. Agora pense você orar pelos que te perseguem, só tendo o coração cheio de bondade para fazer isso, gente. Só amar os seus inimigos é só tendo um coração cheio de bondade para praticar isso aqui, para praticar a bondade, não é verdade? É só tendo um coração cheio de bondade. Mais à frente, se você for ainda no Sermão do Monte, no capítulo 7, no verso 12, dá uma andada em algumas folhas da sua Bíblia, vai dizer o seguinte: portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam vocês também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Então veja, tudo que eu quero que os outros fazem para mim, eu faço aos outros. Então, se eu quero uma bondade, por exemplo, se eu quero receber ali da minha esposa um café na cama, eu vou primeiro levar um café na cama a ela, não é mesmo? Eu tenho uma experiência muito sensacional. Aonde eu moro, tem algumas árvores. É lindo mesmo. Tem algumas árvores. Essa manhã de sol, com a brisa do vento, parece cena de cinema. E eu tenho uma vizinha que a Dona E, não vou dizer o nome dela, eu vou chamá-la de Dona E. E a Dona E varre as minhas calçadas toda manhã, sem brincadeira. Que sensacional, não é mesmo? Além dela varrer a dela, ela varre parte da minha. E, gente, as árvores fazem às vezes uma sujeirinha, cai folhas, quando o vento é forte, cai folhas e enche as calçadas de folha, o quintal de folha. E do meu outro lado é uma clínica oncológica. E um dia eu acordei e observei o meu quintal cheio de folhas, era no final de semana, e eu percebi que a Dona E ainda não havia passado
pela calçada, que estava cheia de folhas. E escorreu água pela guia, eu dei uma olhada na calçada, cheio de folhas, cheia de folhas. Eu falei, não, dessa vez não vai ter jeito. Eu vou lá varrer a minha calçada. Só que quando eu estava varrendo a minha calçada, ali naturalmente eu olhei e falei, puxa vida, a dona E, ela sempre é bondosa comigo. Ela sempre varre a calçada dela e varre a minha também. Falei, você quer saber? Eu vou varrer a calçada da dona E hoje. E varri tanto a calçada dela como a guia ali, aquele escorrimento da guia, porque estava escorrendo água, então estava tampando o corrimento da água, as folhas. Então eu varri. Mas veja, eu não varri por uma obrigação, mas é tão gostoso. Hoje mesmo, quando eu saí para gravar o vídeo, já havia passado a dona E pela minha calçada, já havia colhido todas as folhas. Então eu olhei e falei, puxa vida, eu tenho que varrer a calçada da dona E. Ela praticou a bondade, é tão gostoso quando ela faz isso, então eu quis fazer isso também a ela. Tá? Então veja, se você gosta da casa limpinha, de chegar a casa estar limpinha, faça isso ao seu pai, sua mãe. Permita com que ele tenha esse privilégio de talvez chegar cansado do trabalho e olhar e falar, nossa, a casa está limpinha, porque o fulano já limpou. Esse é um privilégio. Né? Então veja, não deve ser, esse estereótipo ele deve ser quebrado. Por quê? O próprio Senhor Jesus, ele nos ensina, nos exorta a prática da bondade. Olha, lá em João capítulo 4, vai ter uma passagem muito conhecida dos adolescentes, dos jovens, do meio, quem lê a Bíblia, que é sobre a mulher samaritana. Quando Jesus ele está passando, voltando da Judéia para Galiléia, ele passa pela Samaria e ele passa por uma cidade chamada Sica. E ele observa lá o poço de José e vê que tem uma mulher, ele espera lá. De repente vem a mulher samaritana. A Bíblia vai dizer que eles não se comunicavam, eles não se falavam, os judeus e os samaritanos. Por razões óbvias, os samaritanos eles não eram judeus puros, né? Quando lá atrás o reino do norte foi levado ao cativo pelo rei da Síria, pelo império da Síria, foram colocados povos nos lugares do reino do norte. E aí houve a mistura do judeu remanescente com os novos povos. Logo surgiu os samaritanos. Então eles não se comunicavam. O judeu que se prezava nem passava por ali. Mas Jesus estava sentado naquele lugar e de repente a mulher veio e Jesus falou com ela e pediu água para beber. Claro, alguém vai dizer assim, tá, mas depois ali Jesus estava se revelando ser o Messias. Mas veja, Jesus tratou aquela mulher indistintamente. Ele não tratou ela, por exemplo, diferente porque ela era uma samaritana. Não, ele não tratou ela pela situação que ela estava vivendo, e que nós sabemos muito bem, se você for ler em João capítulo 4. Não, Jesus tratou ela com dignidade, Jesus conversou com ela, Jesus praticou a bondade. Então, tanto você quanto eu devemos praticar a bondade. Ah, mas as pessoas vão se aproveitar. Não, eu tenho certeza que Jesus, que o Senhor, ele vai te ensinar com a prática da bondade a podar o que é bom e o que aquela pessoa que está se aproveitando. Eu tenho certeza que ele vai te ensinar ali o limite. Tá? Então pratique a bondade, você deve praticar a bondade. Primeiro, porque o Senhor Jesus ele nos ensina e ele é um exemplo da prática da bondade. Segundo, se a gente não pratica a bondade, não faz o bem quando sabe que deve fazer, a gente peca. Não é mentira também minha, tá? Não é mentira. Se você for ler lá no livro de Tiago, vai lá até o livro de Tiago, capítulo 4 e verso 17. Dá uma ida até lá. Tiago, capítulo 4 e verso 17. Vai dizer assim: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Adolescente, é verdade mesmo.
se eu sei que eu devo fazer o bem e não faço, eu estou pecando nisso. Vê que coisa? Nisso nós pecamos. Então veja, observe, se eu sei que eu devo praticar o bem e não faço, nisso eu peco. Então, primeiro, eu devo praticar a bondade porque Jesus nos ensinou a prática da bondade. Ele foi um exemplo da prática da bondade. Segundo, porque se eu não faço, nisso eu estou pecando. Veja, a bondade ela tem que ser algo natural, conforme nós vimos lá no início. Não é nada forçoso. Então, quando nós praticamos a bondade, nós não devemos esperar nada em troca. Não. Nós não devemos esperar, por exemplo, que os nossos nomes sejam ventilados para todo mundo ver que nós fizemos a bondade. Ou nós não devemos esperar nenhuma recompensa por isso. Não. Nós devemos praticar a bondade porque a bondade, ela agrada ao Senhor. Tá? Ela agrada ao Senhor. Olha, lá em Hebreus, no capítulo 13, verso 16, ela vai dizer o seguinte: a palavra do Senhor, as escrituras dos Hebreus, disse o seguinte: não se esqueçam da prática do bem. Olha aí a bondade. Lembra? Praticar a bondade é inclinado a fazer o bem. A pessoa é inclinada naturalmente a fazer o bem. Não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Então a prática da bondade, a prática do bem, ela agrada ao Senhor. Então nós não devemos esperar nada em troca. Nós devemos fazer porque ela agrada ao Senhor. Tá? E sem esperar nada em troca, tratando as pessoas indistintamente. Sejam elas nossos amigos, ou não sendo uma pessoa tão próxima, nós devemos praticar a bondade. Veja bem, eu quero comentar com vocês algo. O que vocês fariam, por exemplo, adolescentes meninos e adolescentes meninas? Você, menino, pensa que você está numa interclasse lá contra outra sala e você está correndo em direção ao gol com a bola. E quando você está indo em direção do gol com a bola, seu adversário que está do teu lado sente uma cãibra na hora terrível, cai no chão ou pisa em falso, torce o pé e cai. O que você faria? Continuaria prosseguindo, faria o gol ou ali faria um fair play, esperava ele ser atendido, verificaria se ele está bem, se foi algo grave ou não. Você, menina, por exemplo, se você está ali jogando vôlei e você vai subir para dar aquela cortada, a sua adversária vai tentar subir para bloquear. Puxa, não percebeu que o sapato desamarrou, que o tênis desamarrou. Na hora dela pular, ela pisou no cadastro e caiu. Caiu, se machucou. O que você faria? Esperaria para ver se ela está bem ou daria aquela cortada mesmo? Qual seria a atitude de vocês? Certamente, se estivéssemos na EBD presencial, cada um iria responder da sua melhor forma. Né? Por que eu estou dizendo isso? Porque uma cena que aconteceu há muito tempo atrás repercute até os dias de hoje. Lá nas Paralimpíadas de Seattle de 1992, na corrida de 100 metros, algo chamou a atenção daquelas pessoas que estavam assistindo. Não foi o corredor que ganhou, que fez em menos tempo, não foi um recorde, não. Eles estavam, 9 competidores, estavam alinhados na largada para correr, e quando foi dada a largada, eles não saíram disparados, mas deram o melhor de si. Só que um deles caiu no chão ali e começou a chorar. Talvez teria se machucado. E pense você, sabe o que aconteceu? Os outros 8 competidores pararam. E uma menina com síndrome de Down voltou até o menino que havia caído, deu um beijo nele e o ajudou a levantar. Todos deram as mãos e cruzaram a linha de chegada juntos. Sensacional. Você pode imaginar
como ficou o estádio, como ficou aquele público, não é mesmo? Mas veja você, aqueles 8 competidores poderiam ter prosseguido, corrido, brigado pela medalha, mas não, eles preferiram a prática da bondade. Eles preferiram voltar e ver como aquele competidor que havia caído estava, se estava tudo bem, ainda que aquilo implicasse em não ganhar a medalha de ouro. Às vezes, de vez nós esperarmos a recompensa pela prática da bondade, muitas vezes nós vamos até que abrir mão de algum status, dos holofotes, dos aplausos. A prática da bondade sincera, às vezes ela vai acontecer quando ninguém está vendo, mas nós devemos prosseguir com a prática da bondade. Não devemos esperar a medalha de ouro, mas devemos esperar que o Senhor veja e se agrade da nossa prática. Correto? Queridos, o próprio Senhor Jesus então nos ensina a prática da bondade. Se nós não fizermos, nós estamos pecando. Se sabemos que podemos fazer o bem e não fazemos, estamos pecando nisso. Então nós somos exortados à prática da bondade. Além do que? A lei da semeadura. Aquilo que eu planto, eu vou colher mais na frente. Então, certamente eu vou colher as bênçãos de Deus. Se eu plantar de modo sincero a bondade, lá na frente, certamente eu vou colher as bênçãos do Senhor. Né? Veja, Deus ele não exige que eu faça aquilo que não está ao meu alcance. Não, Deus nunca vai me exigir que eu faça algo que não está ao meu alcance. Mas Ele espera que eu faça tudo o que posso. Ele espera que eu e você façamos aquilo que podemos, tá? Então veja, a prática da bondade, às vezes ela não está relacionada à financeira. Poxa, o bondoso é o rapaz que ajuda com R$1.000. Não está ligada a essa parte financeira. Ela está ligada, às vezes, a tratar a pessoa bem, a tratar a pessoa indistintamente. Não é porque ela tem posses, não é porque ela é aquela pessoa de status, é aquela pessoa que tem uma faculdade. Não, é tratar a pessoa com dignidade, que foi o que Jesus fez com aquela mulher samaritana, que foi o que a Dona E fez por mim, né? Muitas vezes. Ela não foi lá e me levou um presente querendo demonstrar a sua bondade. Não. O simples varrer a minha calçada, eu consigo enxergar a bondade que ela me fez. Então veja, não significa de uma ordem financeira, tá? Jesus, para nós terminarmos, já está dando quase o meu tempo, lá no Evangelho de Lucas, se você for até o Evangelho de Lucas, no capítulo 10, no Evangelho segundo escreveu Lucas, de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, lá no capítulo 10, verso 25 ao 37, vai ser uma passagem muito conhecida, quando Jesus ele envia os 70 e depois do retorno desses 70, eles vão falar assim: Senhor, até em seu nome expulsamos demônios. E Jesus ali vai estar olhando a eles e dizer: olha, bem-aventurado vocês pelo que vocês estão vendo, porque os profetas e os reis desejaram ver o que vocês estão vendo e não viram. Ali naquela conversa, daquele meio, se levanta o intérprete da lei. E com o objetivo, a Bíblia vai dizer, com o objetivo de querer pôr Jesus à prova, ele vai falar o seguinte: Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus vai olhar nele e vai dizer assim: olha, o que está escrito na lei e o que você entende dela. Aquele homem vai olhar e vai dizer o seguinte: olha, ame ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Ame também o seu próximo como a si mesmo. Jesus, de modo sensacional, vai olhar nele e vai dizer assim:
correto, faça isso e você viverá. Não satisfeito, que lembra, ele estava com o objetivo de pôr Jesus à prova, ele vai olhar em Jesus e vai dizer o seguinte: Senhor, quem é o meu próximo? Aí ele deu margem para Jesus ir lá e fazer aquele belo ensinamento. Então Jesus ele começou a contar a parábola. Ele falou o seguinte: olha, um certo homem estava descendo de Jerusalém para Jericó e caiu na mão de alguns ladrões. E depois desse tirar as roupas, roubar, eles bateram naquele homem e deixaram ele quase morto, semi-morto. Por causalidade, ali estava descendo um sacerdote. Estava descendo um sacerdote para aquele mesmo lugar. E o sacerdote, vendo aquele homem, passou de longe, passou de largo, tá? Por ocasionalidade também, casualidade, estava descendo um levita. E da mesma forma, o levita viu aquele homem caído e passou largo, passou longe. Passou também um samaritano, de igual modo, que seguia o seu caminho, e passou perto daquele homem que havia estado ali jogado, semi-morto, e vendo aquele homem, ele se compadeceu. A Bíblia vai dizer que ele se compadece dele, se aproxima dele, faz curativos nos ferimentos, aplica óleo e vinho, e pega aquele homem e coloca sobre o seu próprio animal. Ele vai até uma hospedaria, trata daquele homem. No dia seguinte, ele precisava seguir a viagem. Lembra que ele estava de viagem? Então ele pega 2 denários, a Bíblia diz, vai até o hospedeiro e diz o seguinte: olha, cuide deste homem. E se ele te causar algum gasto a mais, eu te reembolso quando retornar. Jesus, então, vai perguntar o seguinte: quem, para aquele homem, para aquele intérprete da lei, quem parece desses 3 que tenha sido o... Jesus vai perguntar o seguinte: qual desses 3 lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? Jesus olha e fala assim: olha, qual dos 3 que passou parece ter sido o próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? O intérprete da lei vai olhar e vai dizer o seguinte ao Senhor: olha, o que usou de misericórdia com ele. Então Jesus vai olhar e vai dizer o seguinte: faça você mesmo. Sabe, para os judeus, para as pessoas que estavam ouvindo aquela parábola, aquele ensinamento, para eles, os próximos deles eram israelitas, era o povo israelita, jamais seria um samaritano próximo. Para nós, é muito fácil nós colocarmos as pessoas que nós amamos e fazer um muro em volta deles e dizer o seguinte: esse é o nosso próximo. É muito fácil o meu próximo ser a minha esposa, as minhas filhas, o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos e os meus amigos mais próximos. É muito fácil isso. É muito fácil para o povo que estava ouvindo Jesus, o próximo dele, ser os israelitas. Jamais seriam os samaritanos. Jamais. Até porque eles não se comunicavam, né? Eram odiados ali, eles não se comunicavam. Só que Jesus faz o quê? Jesus ele quebra aquele muro, ele quebra aquela cerca e aponta para a pessoa lá fora. Ele aponta para o samaritano. Ele aponta muitas vezes para nós, para as pessoas não desse círculo, e aponta para as outras pessoas. Pessoas, às vezes, que não são crentes. Pessoas, às vezes, que deixaram a igreja. Pessoas que não pensam da mesma forma que nós. Pessoas que agem, talvez, de forma que nós não concordamos. Mas esse também é o nosso próximo. Nós devemos também praticar a bondade com essas pessoas. Devemos ter a prática da bondade, do bem a essas pessoas. Porque Jesus nos ensina isso. Jesus nos exorta a fazer isso. Além do mais, querido, preste atenção.
se você praticar a bondade somente, se você pratica a bondade para uma pessoa que não é crente, por exemplo, para um vizinho seu que ninguém gosta, talvez um vizinho da tua rua que todo mundo fala, passando de longe dele, mas você pratica a bondade com ele, talvez através da sua bondade, através da sua prática, através da sua ação, Jesus alcance a vida daquela pessoa. Através da prática da sua bondade, da sua ação, da sua atitude, Jesus ele vai e encontra essa pessoa. O Espírito Santo a convence, ali vai ser uma sementinha que você vai ter jogado e depois o Espírito Santo vai regar, não é assim que dizem? Então veja, é o Espírito Santo quem convence, mas veja, através da sua atitude, da sua prática da bondade, aquela pessoa pode olhar e falar, nossa, por que ele é tão especial? Porque ele praticou a bondade comigo? Alguém vai dizer, olha, ele é crente, aquele adolescente é diferente dos outros, porque ele tem Cristo na vida dele. Aquele adolescente, ele conhece a palavra de Deus, ele vai na igreja, ele é um exemplo para nós mesmos, para essa nova geração. Então lembre-se de praticar a bondade. Eu agradeço a Deus mesmo por estar na manhã deste domingo com vocês, ainda em curtos momentos, mas podendo compartilhar um pouco da palavra do Senhor. Antes de nós encerrarmos, já passou no tempo, extrapolou, eu quero fazer uma oração pela tua vida e depois eu encerro. Amém? Vamos lá. Bondoso Deus e eterno Pai, eu sou grato a Ti, Senhor, pela oportunidade a qual o Senhor nos concedeu, me concedeu, de estar aprendendo mais a Tua palavra. Que esse ensinamento venha ficar gravado no meu coração, venha ficar gravado no coração de cada adolescente que está assistindo. Que o Senhor possa sempre nos ensinar a prática da bondade, sempre nos fazer lembrar de praticar o bem, Senhor. Abençoe a cada adolescente, que a partir de hoje ele possa vir a praticar a bondade e agradar ao Senhor. Eu sei, Senhor, que o Senhor irá recompensá-los, Pai. Em nome do Teu Filho amado, abençoe a cada um dos Teus filhos que estão assistindo essa aula. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Que Deus abençoe, um grande abraço.